foi o aparelho da ginástica que mais evoluiu e por que é a mesa de salto? Se você é um apaixonado por ginástica que acompanha desde muito tempo, ou se você já assistiu competições mais antigas, conseguiu perceber de uma forma muito simples que o salto foi a prova que mais teve evolução. E por quê? Simplesmente porque o material utilizado na prova de salto simplesmente mudou ao longo das décadas. E foi uma mudança bem interessante. Fica ligado no vídeo de hoje que, além de trazer os detalhes sobre a mesa de salto, nós vamos falar também um pouquinho sobre sua evolução histórica e ver o quanto este aparelho evoluiu. Seja bem-vindo ao canal Pamela Pires Prática Ginásticas. A mesa de salto é um aparelho que faz parte da ginástica artística, tanto masculina quanto feminina. A mesa faz parte da tradicionalíssima prova de salto, onde o ginasta executa 2 saltos diferentes. Atualmente, exigem-se 2 tipos de entradas diferentes para valerem os 2 saltos. Por exemplo, entrada lateral e entrada de costas. Antigamente, podia-se até realizar o mesmo salto ou realizar o salto com a mesma entrada, mas com a finalização diferente. Hoje em dia, não. Precisam ser 2 saltos de grupos diferentes, e esses grupos são a partir das entradas. Tem entrada diferente de lado, de costas, com giro, enfim, tem diversos tipos de entradas. Então, o ginasta que vai competir na prova de salto, ele precisa fazer 2 saltos com essas entradas diferentes. A prova de salto é composta pelos seguintes materiais: a mesa, que é o material que nós vamos falar hoje, a mesa de salto, mas além dela, também nós temos uma pista de corrida, que é como se fosse um carpete, com um comprimento de 25 metros. Ela tem um pouquinho mais que 25 metros, mas o espaço de corrida permitido é de no máximo 25 metros. Também nós temos o trampolim de molas, esse trampolim de molas oficial para as provas de salto. E também, para quem vai fazer saltos com entrada de costas, é obrigatório utilizar um colchão em volta do trampolim. Se a entrada for de lado ou de frente, não tem a necessidade deste colchão, mas para entradas de costas, sim. Então, é isso que compõe a prova de salto. Agora, informações específicas sobre o aparelho mesa de salto em si. A mesa tem uma grande área para apoio das mãos, e na parte da evolução histórica do aparelho eu vou falar porque isso é tão importante. Nessa grande área para apoio das mãos, o seu início é mais inclinado e vai ficando retinho na horizontal conforme vai indo mais para frente no aparelho. A sua área de base para apoio das mãos tem 95 centímetros de largura e 1,20 m de comprimento. Então, uma área bem grande para o ginasta apoiar as mãos ali sem errar. E essa parte de cima da mesa, que é onde o ginasta apoia as mãos, ela é feita com uma camada de espuma de polietileno. Essa espuma, ela é capaz de absorver e ao mesmo tempo auxiliar na impulsão do ginasta. E ela é coberta por uma camada de tecido sintético para proporcionar boa aderência ao apoio das mãos. Então não vai escorregar. Claro que essa camada de tecido por si só, ela já é bastante firme, mas tem ginastas, muitos ginastas, na verdade todos eles utilizam magnésio, além disso, para gerar ainda mais firmeza das mãos ali no apoio. O seu formato e material com o qual é fabricado proporcionam ao ginasta a capacidade de realizar elementos de alto grau de dificuldade. Se formos comparar com o material que era utilizado antes, a prova de salto deu uma evolução muito grande. Então, a estrutura que se tem hoje, a mesa que nós temos hoje, ela contribui muito para a modalidade continuar evoluindo nessa prova. Evolução histórica do material. Essa evolução é muito legal. Então, no começo, você sabia que a prova de salto não era feita com a mesa? Eu acho que você já sabia disso. Mas para você que não sabia, vai aqui a informação.
A mesa de salto surgiu somente no século 21, somente neste século. Durante todo o século 20, que é a maior parte da era de competições da ginástica, ela começou no finalzinho do século 19 ali, mas no século 20 todinho a ginástica foi se desenvolvendo. Desde o início da modalidade, utilizava-se um outro aparelho para as provas de salto. Era o cavalo. Era o mesmo aparelho da prova de cavalo com alças, mas não tinha alça nenhuma. Então era um cavalo sem alças. Basicamente isso. Inclusive, no início, nem trampolim se usava para a prova de salto. Bem antigamente, o desafio era conseguir passar por cima do cavalo simplesmente. Não tinha nada para te dar impulsão. Você tinha que fazer uma força absurda para conseguir passar por cima do cavalo. Inclusive, ele era até mais alto do que ele é utilizado hoje. Existem diversos registros antigos que mostram que o cavalo era bem mais alto, ele ficava numa altura bem maior e os ginastas tinham que tentar passar por cima dele, de diversas formas. Mas aos poucos foram surgindo outras estruturas. E é por isso que eu disse no começo do vídeo que o salto foi o aparelho que mais teve evolução, porque no começo ele era muito diferente do que ele tem hoje. Não tinha nem trampolim, gente, imagina. E um outro detalhe que só os homens competiam nessas provas. Ainda não tinham mulheres competindo na ginástica, essa era uma época só de homens. E aí, a forma mais rudimentar de um trampolim foi surgindo ali aos pouquinhos para auxiliar no impulso, mas era uma espécie de tábua de madeira com algumas molas mais ou menos ali embaixo. Conforme as décadas iam passando, os elementos realizados no salto iam ficando cada vez mais difíceis, mais inusitados, e aí a gente vai fazendo uma ligação com o material que nós temos hoje, porque aí a gente vai ver o porquê dele ter tido tanta evolução até chegar na mesa. Depois que as mulheres começaram a competir na ginástica e no salto, claro, ficou definido o seguinte, que as mulheres utilizariam o cavalo na largura e os homens utilizariam no comprimento. Então, desde décadas mais antigas, década de 50, talvez até um pouquinho antes disso, já era definido dessa forma, que as mulheres usariam de uma forma e os homens usariam de outra, para diferenciar. Em determinado momento da história da ginástica, da evolução ali da modalidade e do aparelho salto, foram criados saltos com abordagem começando para trás, entradas em rodante flick, em que se faz o rodante finalizando com os pés no trampolim, dando o impulso para trás para fazer o flick com o apoio das mãos no cavalo. E imagina acertar as mãos no cavalo da forma correta. Era muito difícil. Esses saltos começaram a serem considerados de alto risco. Então imagina, você não tá vendo o material, você tá vindo em alta velocidade. A chance de você acertar o apoio no cavalo de forma correta e eficiente era muito difícil. Ou seja, acontecia muitos acidentes, acontecia bastante. Muitos ginastas erravam esses tipos de saltos, não conseguiam frear o movimento do corpo e acabavam se machucando. Então isso era muito perigoso, fazer saltos começando com a abordagem para trás. Mas os ginastas, eles queriam continuar fazendo. A gente vê isso até o final do século 20, muitos ginastas arriscando estes saltos. É claro, com treinamento a gente consegue aperfeiçoar? Claro que sim, mas isso também não tira o risco do tipo de salto começando de costas, porque a área de apoio das mãos era muito pequena. Foi aí que, depois de muitos estudos biomecânicos e tecnológicos, que um novo aparelho surgiu para substituir o cavalo, que foi a mesa. Mas até os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, o cavalo era utilizado. A partir de 2001 é que é inserida a mesa nas competições oficiais de ginástica internacionais. E aí, desde os Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas, é que nós vemos a mesa de salto, que é o aparelho que nós temos até hoje. Atualmente, a altura oficial da mesa de salto é de 1,25 para as provas femininas e 1,35 para as provas masculinas. Então é isso, espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre a mesa de salto e sobre toda a sua evolução histórica, que é um dos aparelhos que mais teve evolução desde o início. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer sobre o mundo da ginástica. E no mais, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá e somos todos ginastas!